Oi, meu nome é Pinho e hoje a gente vai conversar sobre The Backrooms, Gmod e deuses Lovecraftianos. Espero que você goste. Beijo. A premissa de Backrooms é uma coisa engraçada, até meio tosca se você for parar pra pensar. É um monte de corredor, monocromático, abandonado, é um monte de lugar que você normalmente não passaria muito tempo, mas é engraçado como você consegue pegar esses elementos tão mundanos e tão comuns e converter eles pra uma razão de ter medo. Você não sabe de verdade o que tá lá, você não sabe de verdade a fonte do medo. O medo que vem de The Backrooms é uma coisa muito sincera, porque ele vem a partir do nosso medo do desconhecido. A ideia básica de Backrooms já é muito instigante. Então quando você tem essas milhares de pessoas criando conteúdo e aprofundando esse conceito, ele vai ficar mais polido, ele vai ficar mais elaborado, ele vai se desenvolver mais. E a gente vê isso muito bem na atmosfera de Backrooms. Os vídeos de found footage de Backrooms são uma coisa muito legal, porque eles usam esses vídeos e o conceito como palco para contar uma história, independente de quão pequena ela seja. Às vezes você não vai saber nem o nome do seu protagonista, às vezes você não vai saber como ele foi parar lá, você não vai saber nada, além, é claro, de que tem um monstro atrás dele e de que ele tá perdido nos Backrooms. É um conceito muito simples, que é uma base muito grande para você fazer uma história de algum personagem e mostrar como você é bom no Blender e fazer uns designs de monstro da hora. Eu não tô aqui pra falar sobre a série do Kenny Pixels, porque, pra ser bem sincero, eu não vi ela, nunca me interessou muito. Uma coisa é você ler numa wiki, outra coisa é você ver um vídeo editado, produzido e upado que mostra o dia a dia de alguém que tá nesse meio. Você consegue ver o sofrimento dessa pessoa, você consegue ver a existência agoniante que é viver correndo, viver fugindo, com medo. Porque se você não tiver medo, você morre. É uma existência miserável, onde a atmosfera de onde você tá é horrível, porque você sabe que tem alguma coisa espreitando, você sabe que tem alguma coisa chegando. Cara, na própria premissa original, na imagenzinha original, tava dizendo que se você ouviu alguma coisa, é porque essa coisa já te ouviu. Mas no fim do dia são só animações. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum jogo de Backrooms que conseguisse usar desse conceito tão bem quanto um jogo que não é de Backrooms, o Gmod. Você provavelmente já ouviu alguém falar da atmosfera dos jogos Source alguma vez na sua vida. É uma parada bem comum, bem conhecida, sobre como os jogos Source têm uma paleta muito saturada, uma atmosfera estranha. Se você for olhar bem, os dois jogos que foram feitos com essa engine são Half-Life e Portal, que são dois jogos que se passam num mundo distópico pra caralho. Um deles, onde o mundo tá um completo caos, um monte de ET fudendo todo mundo. E o outro, um laboratório subterrâneo a centenas de quilômetros abaixo da Terra, com um monte de robô esquisito, sociopata, que matou um monte de gente. A GLaDOS é maluca. Essa atmosfera pessimista e bizarra funciona com os jogos Source. Mas aí você tem alguns jogos onde essa atmosfera não funciona muito bem. O Team Fortress 2 e o Gmod. E o Team Fortress 2 eu vou guardar pra outro dia, porque eu acho muito engraçado como que o Team Fortress é um jogo tão bobo. Ele passa essa mesma sensação que você tem no Gmod quando você tá sozinho ali. Pelo menos eu sinto isso. Eu fico bem estático quando eu tô sozinho no mapa de Gmod, não é legal. Mas diferente do TF2, o Gmod é um sandbox. Você geralmente vai estar sozinho lá. E é aí que você percebe que as coisas não são tão amigáveis assim. A atmosfera de um jogo como Half-Life e Portal cria uma consequência num jogo bem humorado como o Gmod que não é intencional. Você ouve sons de pessoas falando, sons de uma sociedade, de um mundo que existe, mas você não tem acesso a ele porque essas coisas não estão lá de verdade. Isso são só sons, são só atmosferas. Quando você tá com outros jogadores, você não para pra pensar nisso. Mas e quando você tá sozinho? Quando você tá numa campanha de jogo, você não para pra pensar nisso, até porque você tem outros NPCs ali. Mas e quando você tá sozinho? E as únicas pessoas e seres que tem nesse mundo são você que coloca e você próprio. É aí que essas coisas vêm à tona. Ao longo dos últimos anos, a gente vai vendo muitas e muitas obras, RGs, webséries, esse tipo de coisa, usando o Gmod como plataforma pra criar uma coisa de terror, porque a sementinha já foi jogada lá. E dentre essas muitas coisas de terror que foram feitas usando o Gmod de base, a gente tem os Nextbot. Dependendo pra quem você pergunte, Nextbot vai ser uma coisa muito que você fica com muito medo ou vai ser muito tosco. Eu sou uma pessoa que costuma achar Nextbot bem tosquinho, mas ao mesmo tempo existem as suas exceções. Tem algo perturbador em pegar um bot e programar ele com um PNG e ele te segue independente de qualquer coisa nesse mapa. Ele sabe o layout inteiro, ele sabe onde você tá e ele vai vir atrás de você. A conexão tá aí, né? Um monte de corredor, um lugar fechado, com uma criatura que sabe onde você tá, e você sabe que ela tá vindo atrás de você. Não tem como fugir dele, ele vai chegar em algum momento, e você precisa fugir. Nextbot não costuma ter muita coisa em relação a eles só geralmente vão te seguir, são PNG. Mas tem um Nextbot específico que me intrigou muito, porque ele era diferente dos outros. Ele não só seguia você, mas ele tinha outros modos. Ele tinha um modo que te stalkeava, então você via ele tava vindo atrás de você, e ele podia recuar. Ele tinha um modo de espreita, de observação, ele podia recuar só pra você ver que ele tá ali, e aí depois ele ia pra outro lugar do mapa pra ir atrás de você. E isso é uma coisa que eu não vejo muito nesse tipo de jogo. A atmosfera é o ponto mais forte de Backrooms, e quando a gente tá criando algum produto pra isso, eu genuinamente acredito que a gente tem que usar disso a nosso favor. Se você tá fazendo uma coisa baseada em Backrooms, você tem que usar do medo do jogador, você tem que usar do lugar onde ele tá preso contra ele. Uma criatura aparecendo na cabecinha dela ali, e ela some. Uma coisa que você não sabe se é ali de verdade, foi sua cabeça, não foi? Eu não sei. Uma mecânica de medo, alguma coisa desse
desse tipo. Algo que faça você começar a questionar sua sanidade. Uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu acho que seria muito interessante, é um RPG de mesa baseado em Backrooms. Porque jogar os seus jogadores nessa merda e falar, mano, tem alguma coisa atrás de você, vocês precisam sobreviver, se vira. É uma ideia muito legal, é uma ideia muito da hora. Eu gosto da atmosfera quase que Lovecraftiana que essas mídias têm, de que você sabe que tem alguma coisa maior ali, ou que não tem, mas você começa a perguntar, e se tiver? É essa sementinha, é esse detalhe, é essa coisa pequena que muda tudo. É quando você deixa o seu lado racional de lado e se pergunta, e se tiver alguma coisa aqui? Porque aí não importa se você sabe tudo que tem nesse jogo. Não importa se você sabe cada detalhe, se você já jogou esse jogo por 10 anos, se você já viu essa história antes, se você já leu esse livro. E se tiver alguma coisa ali? Principalmente em videogames, onde você que tá consumindo tem mais agência do que em qualquer outra mídia, você não sabe. E se dessa vez for diferente? E se tiver algum nível de aleatoriedade ali que eu acabei nunca pegando e que ninguém nunca pegou? Porque você começa, o que é e o que não é, para de fazer muito sentido e você começa a entrar muito na brisa da obra. E é aí que ela te pega. Porque se você tá imerso, você passa por um momento de sufoco. E esse sufoco passa, você fica bem, você sai vivo. Você vai começar a se sentir seguro. E obras de terror boas são obras que usam disso contra você. São obras que te dão uma falsa sensação de segurança pra então jogar isso contra você. Eu tô chamando isso aqui de Lovecraftianos, mas não é bem o que eu tô querendo dizer. Eu realmente não consigo achar uma palavra pra substituir esse termo. Porque não é bem o que o Lovecraft faz que eu tô querendo representar aqui. Pra ser bem sincero, eu acho as coisas que o Lovecraft faz meio toscas. Eu gosto muito da ideia de terrores antigos e deuses adormecidos, mas o Lovecraft é meio complicado. O cara é racista pra caralho, faz umas coisas meio escrotas. E nem me deixa começar a falar sobre os segredos do Congo. Tem um exemplo melhor, e o nome dele é All Tomorrow. All Tomorrow é um livro que eu encontrei um tempinho atrás e eu fiquei muito obcecado com ele por um tempinho. Ele é sobre a raça humana que depois de conquistar Marte, começa a se espalhar pelo universo e aleatoriamente uma raça chamada Q encontra eles e amaldiçoa a humanidade inteira e transforma ela em diversas aberrações existenciais. E o Q é bem o que eu tô querendo dizer aqui. Ele pega todo o seu conceito de ser humano, todas as suas forças, tudo que faz você se sentir seguro sobre você e cospe em cima. Ele mostra que você não é nada. Em All Tomorrows, o Kill tirou a consciência de muitos seres humanos, tirou a capacidade de evoluir, sabe? Criou genuinamente aberrações existenciais que só estão ali para ser extintas eventualmente. E as poucas variedades restantes de ser humano que existem, não tem o que fazer sobre. Porque tem, por exemplo, esses tijolos de carne com olho e eles não podem fazer nada além de só existir, porque eles são tijolos conscientes. É muito tosco, mas é o que eu tô querendo dizer aqui. Você só é forte até algo mais forte aparecer. E o universo é muito grande. Definitivamente alguma coisa aí é mais perigosa do que a gente, é mais esperta do que a gente, é mais ágil do que a gente. E se essas coisas um dia encontrarem a gente, fudeu.